catalisador. Vamos iniciar aí o segundo bimestre, ou continuar a nossa sequência de vídeos de Química Geral. Nós vamos ver agora sobre as notações químicas, que nada mais é do que uma convenção de simbologias utilizadas na química, como os símbolos dos elementos, entre outros, que são utilizados para que a gente possa representar nas reações químicas de uma forma mais prática e mais usual. Mas nós vamos ver desde o histórico até os dias atuais aí, no esquema que eu vou mostrar para vocês a seguir. Segundo bimestre. Notações químicas vai estar no seu livro, Química Volume 1, edição 2016, Marta Reis, na página 100, 101, que nós vamos ver, 102, 103, e nós vamos ver depois os exercícios da página 104. Nós vamos ver aqui um breve mapa mental, que vai nos dizer o seguinte, que na simbologia química, símbolo vai ser um átomo do elemento químico. Por exemplo, se eu tenho 2H, sendo que esse 2 é esse número grande aqui antes da letra, que representa o elemento, significa que eu tenho 2 átomos. Então, eu vou ter eles ali isolados. Agora, se eu tenho H e o 2 aqui pequeno ao lado da letra, na verdade, eu vou ter uma molécula, que é composta de 2 átomos juntos, aglomerados. Então, nós vamos ver que símbolos em química têm diferenças quanto a quais eles são. Nós vamos ver uma fórmula aqui de substância que é uma fórmula molecular. O que é a fórmula molecular? A fórmula molecular é quando você tem uma representação de quantos átomos são necessários para que uma molécula daquela substância possa existir. Por exemplo, água, H2O. Essa é a fórmula molecular da água. Então, significa que para ter uma molécula de água, eu preciso de 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Mas se eu preciso de 2 moléculas de água, quantos átomos de hidrogênio e quantos átomos de oxigênio eu vou precisar? Basta eu multiplicar 2 vezes 2 e 2 vezes 1. Por que por 1? Porque se o oxigênio aqui está sem número ao lado dele, significa que eu só tenho um átomo de oxigênio. E esse 2 só pertence ao hidrogênio. Eu preciso de 2 átomos de hidrogênio. Só que no caso, para uma molécula, para 2 moléculas, eu preciso multiplicar. Então, 2 vezes 2 vai dar 4 átomos de hidrogênio. E 2 vezes 1 vai dar 2 átomos de oxigênio. Vou colocar oxigênio para você saber que é o oxigênio, tá? Esse O é O de oxigênio, não é o número 0. Okay? Então, significa que eu vou ter que fazer uma multiplicaçãozinha para eu saber a quantidade correta de átomos. Nós vamos dizer o seguinte, que esse número maior que vem antes da substância, eu vou chamar de coeficiente. Ele mostra para você a quantidade de moléculas existentes. Já esse númerozinho menor que vem ao lado da letra, que pertence àquela letra que está ao lado, é o índice, é a quantidade de átomos de cada elemento em uma molécula. Nós vamos perceber o seguinte, que as notações são um sistema de representação dos elementos de um dado conhecimento. Por exemplo, os símbolos, na verdade, são aí, então, uma imagem que pretende representar um conceito por analogia ou convenção social, como, por exemplo, uma placa de trânsito, que você sabe ali na hora que você olha. Essa daqui, que tem o E e um X por cima, por exemplo, você sabe que ali você não pode nem parar nem estacionar. Se tem o pare, você sabe que ali você tem que parar. E assim vai indo. Por causa daquelas simbologias, você sabe o que deve ser feito. E na química, nós temos símbolos também que vão representar algo. História da nomenclatura. Nós vamos ver que no século XVIII havia uma química emergente. Nós vamos ver aí que teve, ao passar dos anos, vários tipos de notações químicas ou nomenclaturas que eram dadas a substâncias. Por exemplo, a notação de Dalton não era nada prática. A nomenclatura da alquimia, o que era a alquimia? Era a mistura da ciência com a magia. Eles acreditavam na transmutação dos metais, por exemplo, com ouro, aliás, que o chumbo poderia virar ouro e assim vai indo, qualquer metal poderia se tornar valioso. Hoje, quando a gente escuta isso, a gente até meio que ri, mas a gente não deve rir, porque naquela época, esse conhecimento era um conhecimento avançado e era passível de verdade para as pessoas daquela época. Hoje, com os avanços que nós possuímos, nós, ao ouvirmos isso, já achamos estranho, mas se a gente fosse falar também para aquelas pessoas daquela época sobre coisas que nós temos hoje no nosso dia a dia, eles também iriam rir da nossa cara. Então, não ria dessas descobertas. Cada uma foi, como eu posso dizer, foi adequada, entre aspas, para o seu
tempo. Então, eram nomenclaturas que não eram legais. Você vai observar lá na sua página 101, por exemplo, o nome do ácido nítrico era água forte. O nome do nitrato de prata era pedra infernal. E o nome do bicarbonato de sódio era soda de padaria. Imagina você chegar hoje no supermercado e dizer assim, eu quero comprar uma soda de padaria. E ele vai falar, não, tem uma soda ali, você quer? Né? E ele te aparecer com uma soda mesmo, não com bicarbonato de sódio, que é bem diferente. Então, nós vamos perceber que eram nomes que não eram usuais, não eram tão práticos. Hoje já se utilizam nomes mais práticos, mas graças a quem? Graças a esses primeiros que vieram e depois veio Lavoisier, aquele carinha que nós vimos lá nos outros vídeos, afinal, se você ainda não viu, vai lá correndo ver os outros vídeos dessa playlist Química Geral. Lavoisier e outros químicos criaram nomes mais racionais, com informação de cada substância, mas foi Berzelius, grava isso aí, que criou um sistema mais simples e lógico com nomes e fórmulas. E ele cria uma notação que foi adotada em 1819 e utilizada até hoje, em que nas reações químicas, nas equações químicas, nós utilizamos números, que representam a quantidade de moléculas e a quantidade de átomos, símbolos para as letras, o que são os símbolos dos elementos, são essas letras aqui. Nós vamos perceber ali que nós temos o sinal de mais, geralmente, na reação, temos a setinha para representar que no começo tem reagente e no final tem produto. Tem aqueles que vão reagir e tem as substâncias que vão ser formadas, porque a reação química sempre é a transformação da matéria para gerar novas substâncias. Lavoisier dizia, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E ele percebeu que nas reações químicas a massa se conservava. Nós vimos isso nas videoaulas anteriores. E também nós temos aqui os símbolos do estado em que a substância se encontra: G de gás, V de vapor, nós temos AQ de aquoso, L de líquido, entre outras nomenclaturas, outras simbologias químicas. Nós vamos perceber aí, então, que nas notações químicas há várias formas de representar as substâncias, mas nós devemos estar atentos aos detalhes. São eles que vão ser primordiais aí na resolução dos seus exercícios, no seu vestibular, depois, principalmente em balanceamento de reações. Então, eu vou dar um espaço aqui, um tempo para você tire o seu print, se quiser copiar em seu caderno, copie, ou faça outras anotações. Vou limpar aqui os desenhos, meus rabiscos. Ok? Vamos finalizar essa aula, que na próxima nós vamos ver alguns exemplos de exercícios, para depois vocês resolverem outros exercícios do livro. Até mais.